Bom dia, amados! Estamos começando nesta segunda-feira, dia 24 de março de 2025, as segundas sapienciais, isto mesmo, de sapiência, que vem de sabedoria. E o título da mensagem de hoje é um jargão de Mike Murdock, que diz: a unção que respeitamos é a que atraímos. Bom, se vocês virem lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, temos um trechinho em que Josafá fala sobre Eliseu, né? E lá menciona que todos reconheceram Eliseu como aquele que deitava a água nas mãos de Elias. Era como Eliseu era visto. Eliseu era reconhecido como aquele que sempre estava com Elias. Não foi à toa que ele herdou a unção de Elias. Aliás, ele herdou até duplamente a unção dele, porque assim ele pediu, ele serviu a Elias o tempo todo de sua vida, então ele teve direito a herdar a unção e mais a unção dobrada de Elias. Pois bem, o que eu quero chamar a atenção de vocês, quero que vocês reflitam, é sobre como que vocês são conhecidos, né? Qual é a forma como as pessoas veem vocês? Qual é o servir que vocês realizam, que caracterizam quem vocês são, ou não existe esse servir, né? A forma como você trabalha, como você desempenha o seu papel na sua empresa, no seu negócio, na empresa de alguém que você é funcionário, como você serve a sua esposa, como você serve aos seus filhos, como você serve ao seu marido, como que você é reconhecido, qual é o seu ato de servir que mais te destaca. No caso de Eliseu, era aqui, no modo como Josafá falou, foi o fato dele deitar a água nas mãos de Elias. Porque o serviço, gente, é a porta de entrada para uma liderança. Para você herdar a unção, você tem que pegar a visão, e isso significa você andar junto. Herdar a unção é herdar o poder de transformar. Uma alquimia, né? Podemos dizer assim. E para isso você tem que servir, você tem que andar junto com quem já tem aquela visão, aquele poder, entre aspas, assim como Eliseu em relação a Elias. E o melhor caminho para ativar a voz de Deus é servir uma visão, um chamado, um ministério, como você tem servido ao seu ministério, ao seu chamado, aquilo que você se propõe a fazer. Quando você serve, Deus revela mais, Ele mostra mais, Deus faz mais na vida dos que servem. Quando começamos a andar com Deus, a voz dele parecerá para nós até como a voz de um mentor conhecido. E somente quem serve a uma visão se torna verdadeiramente herdeiro, né? Todos querem receber função, posição de governo, liderança, mas muitos não servem. E se não servem, essa posição de destaque, ela não vai durar. Porque para você permanecer nessa posição de governo, você tem que servir. Se você quer ter uma influência, você tem que aprender a servir, senão você se torna corrupto. Mas se você serve, aí você atrai. Você atrai os liderados, né? Vamos dizer assim. Por isso que temos que ser servos, assim como Jesus o foi. E Jesus foi tão servo que ele tem uma passagem que diz que ele lavou os pés dos discípulos, né? O melhor caminho para ativar a voz de Deus, portanto, é servindo a uma visão, a um chamado, a um ministério de todo o seu coração. E eu não digo aqui apenas
na igreja ou ministério espiritual. Não é isso. É o seu ministério. Às vezes seu ministério é ser mãe, seu ministério claro, a gente desempenha vários papéis, né? Mas às vezes tem um ali que nos é chamado de uma forma mais intensa, dentre as profissões, os afazeres seculares, não necessariamente aqueles afazeres relacionados ao sacerdócio, é isso que eu quero dizer. Até porque o reino de Deus também é composto das atividades extra-sacerdócio. Tem gente que pensa que é só no sacerdócio, mas não. Um médico desempenha um papel no reino de Deus, um advogado, um lixeiro, um cozinheiro. Bom, há algo a mais que você consegue quando você serve, mas não consegue quando você apenas assiste. Né? Quem vai, por exemplo, para os bancos da igreja e fica sentado, recebe, sim, de Deus, mas recebe muito mais aquele que, além de assistir, serve. E quando você serve, você tem a oportunidade de enxergar mais, de enxergar os bastidores, de Deus te recompensar de uma forma mais intensa. E, para tanto, você tem que se posicionar, você tem que se colocar ali à disposição. Então, não importa a hora que vão te ligar, o que você vai ter que fazer. Muitas pessoas colocam condições. Me pediram para fazer isso, mas será que eu vou receber tal coisa? Ficam colocando condições. Mas se eu tiver que ir lá em tal horário, tal lugar, vai ter isso, isso, isso para mim? Né? Mas o servir, ele não pode ser com um olhar de contraprestação. Só quem serve verdadeiramente a uma visão poderá herdá-la. E você tem que ter paixão por aquela visão, né? Deus não quer que você sirva apenas por conveniência. Não adianta você estar num lugar que você não concorda com a visão daquele lugar. Então, se você trabalha numa empresa, por exemplo, para o Estado, para o governo, enfim, para alguém, se você não está alinhado com a visão daquela pessoa, você é um espírito dissonante, né? E daí você não consegue receber mais daquele lugar. Se tem um plano de carreira, você não vai galgar os próximos passos, os próximos níveis, melhor dizendo, porque você está dissonante. Como diz também lá em Amós, né? Andarão dois juntos se não existir entre eles acordo? Não tem como. Então, como é que você vai andar junto com aquele negócio, com aquela empresa, com aquela pessoa? Como que você vai galgar algo maior dentro do que aquela estrutura tem para te oferecer, sendo que você é uma pessoa que não está de acordo com a visão daquele lugar? Então, é melhor você sair, né? É uma lei espiritual. Aprenda a servir de coração que Deus falará com você. Ele comunicará a vontade dele a você. Sirva e sirva bem, porque se você estiver contrário àquela liderança daquele lugar ou à visão daquele ambiente, daquele lugar, você não irá prosperar ali. Então, é melhor você sair. Essa é a mensagem de hoje. Até a próxima segunda sapiencial.